Yeah, man. Bom, acredito que ninguém discorda que todos nós temos direito à informação de qualidade sobre tudo aquilo que diz respeito à nossa saúde e das demais pessoas. No atual momento, fevereiro de 2021, estamos sendo noticiados por vários veículos de comunicação de massa a respeito de coisas como variantes do novo coronavírus, reinfecções, novos focos de infecção, esse tipo de coisa. Tais veículos, eles são estruturados em formas de oligopólios e, além disso, são clientes basicamente de um conjunto relativamente pequeno de grandes conglomerados industriais, financeiros, etc. Por sua vez, propriedades extremamente concentradas, geridos dentro de uma hierarquia institucional pública e privada muito complexa, sujeitos a imperfeições tanto de mercado quanto de Estado, de variados tipos e naturezas. E para que não nos aventuremos no terreno das teorias da conspiração, sejamos metódicos, cautelosos, sensatos, vamos pela via científica, epistemológica, institucional, histórica, etc. Podemos começar por uma breve análise do jornalismo recente. Eu gostaria de chamar a atenção, pelo menos inicialmente, a maneira pela qual essa mídia de massa transmitiu para a população as orientações básicas da OMS, Organização Mundial da Saúde, começando pela conferência de imprensa concedida por Tedros Adhanom, presidente-chefe da OMS, no final de março de 2020. Comparemos o mesmo trecho de vídeo, o primeiro veiculado pela própria OMS, o segundo pela agência francesa de notícia, AFP, em seguida prints dos principais jornais do Brasil a respeito deste evento em particular. We call on all countries who have introduced so-called lockdown measures to use this time to attack the virus. You have created a second window of opportunity. The question is, how will you use it? The last thing any country needs is to open schools and businesses only to be forced to close them again because of a resurgence. Aggressive measures to find, isolate, test, treat, and trace are not only the best and fastest way out of extreme social and economic restrictions, they are also the best way to prevent them. The last thing any country needs is to A open Organização schools Mundial da and Saúde businesses alertou nesta only to be quarta-feira para o forced to risco de close them retirar de again forma because of a precipitada resurgence. medidas tomadas para reduzir a Aggressive expansão measures do to novo find, coronavírus, isolate, como o fechamento de test, escolas e treat, and empresas, trace o que poderia are aumentar o not only the contágio e o best and agravamento da fastest way. situação. The last thing any country needs is to open schools and businesses only to be Em forced uma to close transmissão them online, again o because of a diretor-geral da resurgence. OMS, Tedros Adhanom, disse Aggressive que a measures última to coisa que um find, país precisa isolate, é reabrir test, escolas e treat, and empresas, só trace para fechá-las de are novo not porque o only the vírus está best and voltando. O fastest. presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que quer reabrir escolas em seu país no dia 12 de abril para evitar as repercussões econômicas. Enquanto isso, os casos em território americano só aumentam e hoje chegaram a 52 mil. No Brasil, em um pronunciamento bastante criticado, o presidente Jair Bolsonaro também teve a mesma postura. Ao chamar de gripezinha o coronavírus, Bolsonaro defendeu a reabertura de escolas e disse que o confinamento deveria se limitar a idosos e doentes. Particular, pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O representante da OMS defendeu medidas agressivas para impedir a pandemia, que além de isolamento social, incluem confirmar a contaminação com testes, tratá-las e colocar todos os contatos próximos em quarentena. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 150 países têm menos de 100 casos cada, o que dá oportunidade de se tomar medidas para controlar a transmissão do vírus e evitar crises econômicas e sociais que outros países estão sofrendo. Tedros afirmou que o mundo perdeu a primeira oportunidade de evitar o crescimento da pandemia, que até agora contaminou 413 mil pessoas e deixou 18.433 mortos.
mas que ainda há chances de conter a proliferação da doença. O diretor-geral da OMS ainda elogiou o governo da Índia, o segundo país mais populoso do mundo e onde a explosão do vírus poderia ter consequências inimagináveis por ter decidido, com pouco mais de 600 casos, o confinamento total. Na transmissão online, ainda foram apresentadas ações recomendadas aos países, que seriam aumentar e treinar profissionais de saúde, implementar um sistema para diagnosticar todos os casos suspeitos e aumentar a disponibilidade de testes. Além disso, as instalações devem ser adaptadas para tratar e isolar os casos confirmados, ter um plano claro para colocar em quarentena os contaminados e concentrar todo o aparato governamental no combate à Covid-19. Os veículos de informação de massa parecem dar a impressão de induzirem o público a entender que a OMS estaria orientando a permanência do confinamento das pessoas em massa. Os textos dessas notícias são repletos de confusões nominais de termos. Um exemplo se pode ver aqui. De fato, a OMS orienta o isolamento social. Ocorre que, tecnicamente, isolamento social nada tem a ver com o confinamento domiciliar em massa, e sim com o distanciamento físico de pacientes suspeitos da doença, seja em casa, seja numa unidade de saúde. Mas perceba que nessa notícia, ao lado desse termo, há uma foto de uma pracinha interditada, o que obviamente transmite ao leitor a associação entre isolamento social e o tal confinamento domiciliar em massa, que às vezes é chamado de lockdown, essa ideia básica de ficar em casa, serviços essenciais, né, e todo esse tipo de restrição, sendo que no decorrer da reportagem mistura-se afirmativas de agentes da OMS com consultores particulares, que misturam os termos numa salada absolutamente ininteligível, principalmente para um público que está em busca de informação rápida, né? Agora vejamos esse print do documento datado de abril de 2020 da OMS. O presidente-chefe deixa claro que está preocupado com a onda de fechamentos e restrições impostas por políticos de países pobres, ou seja, com seus efeitos colaterais sociais, dadas as estruturas sociais precárias, o que é bastante óbvio, né, de se supor. É sensato pensar que é nesse contexto que se encaixa a sua fala na conferência do mês anterior, conforme o vídeo original da OMS, quando ele diz que a última coisa que ele deseja é que, depois de trancadas, digamos assim, de maneira precária, as pessoas dentro de casa, ao serem liberadas para suas atividades, tenham que ser novamente confinadas devido a novas transmissões, aumento das infecções, que seriam inevitáveis segundo sua linha de raciocínio. Então ele completa dizendo que haveria uma espécie de segunda janela de oportunidade para se fazer dessa vez o correto. No caso, ele mesmo afirma localizar, isolar, testar, tratar, monitorar os casos, e completa ainda dizendo que essa seria a melhor e mais rápida saída para uma contenção econômica e social extrema, como também de evitá-la. Isso se torna curioso porque tais ideias se assemelham bastante ao que na imprensa nacional ficou conhecido popularmente pelo conceito de isolamento vertical, cujo termo oficial, né, nos órgãos de saúde pública do Brasil consiste em distanciamento social seletivo, conforme aí documentos da Fiocruz, Ministério da Saúde. E, através de alguns prints aqui, é possível verificar que, à época, final de março, início de abril, a mídia trata essa ideia de uma maneira bastante negativa e de uma forma muito contundente nos jornais, né, por parte de seus colunistas, né, sua assessoria especializada, digamos assim. Aliás, é justamente aqui, na minha opinião, onde mora a confusão a respeito da política de enfrentamento à Covid na Suécia, que pode ser assunto para outro vídeo, mas falando aqui rapidamente, no início de junho de 2020, o sanitarista responsável pela Suécia, numa entrevista para uma rádio sueca, respondeu algo como que o ideal seria provavelmente o que se fazia na Suécia e o que o resto do mundo fez. E daí, maliciosamente ou não, isso passou a ser interpretado pela imprensa como se ele tivesse se arrependido e sugerindo que a Suécia devia ter seguido o exemplo dos países que impuseram bloqueios rígidos, restrições de circulação, fechamento de escolas, toda essa coisa.
Ele explica posteriormente, porém, que aqueles comentários foram interpretados de maneira distorcida e que o que ele quis dizer, na verdade, foi que era natural que surgisse espaço para melhorias. Ele havia afirmado ainda que se dispusesse, naquele momento da entrevista, de todas as informações no início do enfrentamento da pandemia, provavelmente teria adotado algumas medidas que deixou de tomar e deixado de tomar outras que tomou, e que se espelharia, em alguma medida, em experiências de outros países. E aqui acho que se pode fazer uma espécie de canal ou gancho com o tema proposto no início. Bom, tudo bem, experiências de outros países, mas por que motivos se deveria achar que tais modelos seriam os da Inglaterra, França, Portugal, Bélgica, se tratavam esses justamente dos piores casos do mundo em termos por 1.000 habitantes, por 1 milhão de habitantes, que não são corroborados pela ciência de maneira alguma, e na contramão da orientação da OMS. No caso, como dito pelo Tedros Adhanom, a melhor maneira de lidar com essa pandemia era localizar, isolar, testar, tratar, monitorar os casos. E foi feito de fato no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, China, entre outros, em que o nível de mortes atribuídas ao Covid foram baixos. Enfim, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.